E aí, pessoas lindas, tranquilo? Titio Argos voltando aqui com mais uma aulinha sobre protozooses. Essa aqui é a segunda aula, se você não assistiu a primeira, vai lá, corre assistir antes, porque eu fiz uma breve introdução sobre uma relação de parasitismo. E aqui eu já vou começar direto das doenças. Tá? A gente falou lá no outro vídeo sobre as doenças causadas por protozoários flagelados, a gente vai falar aqui sobre as principais doenças causadas por outros tipos de protozoários agora. Então, vamos lá. A primeira doença, ninguém menos do que a malária. Queridos, se você precisar saber duas doenças sobre protozoários, pelo menos doenças de Chagas e malária, tá? São aquelas que a gente cobra com mais profundidade o ciclo. Tá? A malária, também chamada de maleita, ela vai ser causada por um protozoário que é apicomplexo ou esporozoário, aqueles protozoários que não têm mecanismo de locomoção. E o gênero dele é o plasmódio. A gente tem mais de um tipo de plasmódio. Tá? A gente vai ter plasmódios que vão causar diferentes formas de malária. Veja que o principal sintoma da malária, ele é a febre, tá? Uma febre muito forte. E aí, então, cada tipo de protozoário que vai causar malária, ele vai causar essa febre de acordo com o seu ciclo reprodutivo. Por isso a gente tem essas diferenças. Eu falo um pouquinho mais para vocês daqui a pouco, tá? Mas vamos lá. O vetor, ou seja, aquele que transmite a doença, tá? É o mosquito anófeles, também chamado nas quebradas de mosquito prego. Ele é uma espécie tipo de um pernilongo em que a fêmea é hematófaga, tá? E o macho é fitófago, ou seja, só a fêmea transmite a doença. Tá? Essa transmissão ela vai ser através da picada e também através de transfusão de sangue, já que o protozoário ele se aloja no sangue. Tá? O que acontece? Quando esse mosquito pica uma pessoa doente, o protozoário ele vai ficar ali nas glândulas salivares. E aí, na hora que ele vai picar uma outra pessoa que é saudável, né, na saliva que ele vai ejetar na pessoa durante a picada, porque ali você tem substâncias anticoagulantes que impedem então a coagulação do sangue, deixando com que esse mosquito continue sugando seu sangue, né, o protozoário vai entrar junto com a saliva dentro do seu sanguinho ali e ali vai estar, tá bom? Bom, esse protozoário ele vai entrar no seu corpo, no seu sangue, e o primeiro órgão que ele vai procurar é o fígado. E lá nos hepatócitos, nas células do fígado, ele vai fazer uma reproduçãozinha, tá? E depois ele se diferencia indo procurar as hemácias. Então a célula alvo dos protozoários, do plasmodium, aqui na doença, na malária, ele vai ser a hemácia. Por isso que a gente vai ter aqui uma espécie de anemia também. Como que isso acontece? Você tem o protozoário reproduzindo. Quando você dá o tempo de reprodução dele dentro da hemácia, ele faz causa uma lise na hemácia, um rompimento da membrana, sendo liberado na corrente sanguínea. E nessa hora, você tem uma febre muito alta. Por isso, o principal sintoma da malária é uma febre cíclica, uma febre que vai e volta, uma febre que ela periódica. E essa periodicidade da febre é que vai levar aqui a gente a classificar qual plasmodium que é. Então a gente tem um plasmodium vivax, que causa uma febre chamada terçã, que seria uma febre que ocorre a cada 48 horas. O que isso acontece? Você tem a febre agora, passou 24 horas, né? Então um dia, segundo dia, no terceiro dia, febre de novo, por isso que é a febre terçã, tá bom? Plasmodium vivax, ele vai causar febre terçã. Plasmodium falciparum, ele causa uma febre terçã chamada de maligna, porque além de causar febre, ele causa a aglutinação das hemácias, que é o tipo de malária mais grave, tá? E você tem o Plasmodium malariae, que causa uma febre quartã a cada 72 horas. Então, no quarto dia, você tem um surto de febre. O que acontece, então? O protozoário está no sangue. O plasmodium ele entra nas hemácias, começa a reproduzir. Aí, a hora que dá, então, às 72 horas ou às 48 horas, dependendo da espécie que for, ele rompe as hemácias e é liberado de novo no sangue. E aí você tem o caso de febre de novo. Os protozoários entram nas outras hemácias, aí a febre vai desaparecendo, vão reproduzindo, eles saem das hemácias, febre novamente. Como eles estão toda hora matando as hemácias, um sintoma muito comum é a anemia. Lembra que a anemia é a deficiência no transporte de oxigênio, fazendo com que você não consiga produzir energia suficiente. Então sua avó vem lá, olha seu olhinho e fala assim, olha lá, ó, tá amarelo, né? Esse menino não tem ferro, vamos dar ferro para ele, fazer fígado, cozinhar feijão na panela de ferro, assim por diante. Anemia é isso, tem como principal sintoma fraqueza.
tá? Mas se você fosse escolher um sintoma da malária, fica com a febre cíclica, essa febre periódica, tá? E além disso, pode causar o inchaço do fígado, já que primordialmente eles vão reproduzir dentro do fígado, pode causar um inchaço que é chamado de hepatomegalia. A gente já usou esse termo referente ao coração lá na doença de Chagas, chamamos de cardiomegalia. Aqui é fígado, hepatomegalia. Bom, a profilaxia. Queridos, lembrando que profilaxia é o método de combate à doença, tá? Então, o tratamento do doente sempre é uma forma de profilaxia. Aqui é a folha de quinino, que tem uma substância que é a quinona, que foi ser utilizada no tratamento da malária, tá? O combate ao mosquito, evitando, por exemplo, o ciclo do mosquito. Então, lembra a história lá do mosquito da dengue, dos criadouros, evitar água parada, por exemplo? E aqui tem um exemplo de um controle biológico. O controle biológico é você tentar controlar aquele organismo através de um predador natural. Como o mosquito prego, ele é um pernilongo, né, um tipo de pernilongo, a fase larval dele acontece na água. Então, se você tem predadores naturais na água, você pode conseguir controlar o desenvolvimento desse pernilonguinho, tá? E lembrando, repelentes, inseticidas, telas nas janelas e assim por diante. Ou seja, evitar o contato com o mosquito também é um método profilático. Para a gente terminar aqui o nosso ciclo, eu gostaria que você entendesse que, diferente do que a gente enxerga com a maioria das outras doenças, o hospedeiro definitivo aqui não é o ser humano, o hospedeiro definitivo é o anófeles, o mosquito prego. Lembrando que o hospedeiro definitivo é onde ocorre a reprodução sexuada, troca de material genético. O ser humano é o hospedeiro intermediário, onde vai acontecer a reprodução assexuada. Então vamos lá, olha, a gente tem aqui esse formato, né? Esporozoitos é o tipo do plasmódium, o modo que ele está ali nas glândulas salivares do mosquito anófeles. Então os esporozoitos, eles vão entrar aqui no seu corpinho por meio da picada do mosquito prego. E eles vão parar na sua corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, eles vão atingir o fígado e lá no fígado eles sofrem uma diferenciação. Eles vão formar células que a gente chama de merozoítos. E esses merozoítos são liberados na corrente sanguínea a partir de 12 dias. E eles começam a entrar nas hemácias e reproduzir. Lá nas hemácias, eles podem formar mais merozoítos, voltando, né? Aqui fechando o ciclo, voltando para fazer mais hemácia, né? Desculpa, para parasitar mais hemácias. Ou eles podem sofrer uma meiose e formar células pré-gaméticas. São gametócitos, né? Então não é o gameta ainda, são células gaméticas. Quando o mosquito vai sugar o sangue de uma pessoa que está doente, ele ingere os gametócitos e lá no mosquito eles se diferenciam em gametas. E aí os gametas se juntam, formando o zigoto, e aí o zigoto liberando os esporozoítos, que aí a gente fecha esse ciclo bonitinho. Lembrando que toda vez que a gente falar em profilaxia, impedir aqui alguma etapa do ciclo é o que é fundamental, porque dessa forma você impede a propagação da doença. Opa, desculpa. Bom, próxima doença, a toxoplasmose. Toxoplasmose também causada por um protozoário apicomplexo, tá? Ou esporozoário, aqueles que não têm mecanismo de locomoção. Causado pelo Toxoplasma gondii. Tá? A toxoplasmose ela é uma doença que ela é assintomática, ela não costuma manifestar sintomas. E muitas pessoas têm toxoplasmose, estão com protozoário no seu organismo, mas elas nem sabem, tá? Porque não tem manifestação de sintoma nenhum e normalmente não se agrava para nenhum momento. É por isso que ela acaba sendo tão difundida, tá, dentro da população. Você provavelmente deva ter toxoplasma aí no seu organismozinho, tá? Então, o hospedeiro definitivo do Toxoplasma gondii é o gato. E o gato, então, vai começar a eliminar, né, os cistos desse toxoplasma nas fezes. E essas fezes se espalham pelo ambiente. O detalhe é que o toxoplasma ele é bem genérico. Depois que ele caiu no ambiente, ele pode entrar em qualquer tipo de animal. Ele pode entrar num ratinho, num porquinho, numa vaquinha, desde que entre em contato ali com cistos e ingira. E ele vai parar nos músculos desses animais, inclusive a gente. Então, você ingerindo uma água contaminada, um alimento contaminado com fezes de gato, você pode adquirir toxoplasmose, tá? E aí, você também pode adquirir toxoplasmose comendo alimentos mal cozidos, porque como o protozoário vai ficar nos músculos, na carne
desses animais que entraram em contato com ele, se você ingere lá um quibe cru, né, uma carne crua e etc., mal passada, você pode estar adquirindo toxoplasmose também. Então veja que água e alimentos não tratados tiveram contato com as fezes do gato, ou você ingerindo carne mal passada de animais que estão doentes com toxoplasmose. O seu contato direto com o gato também, lembrando que o gato ele se lambe para se limpar, né, e ali ele pode espalhar o cisto do toxoplasma no corpo dele. Você põe a mão no gato, põe a mão na boca e assim por diante. Tá? A preocupação primordial da toxoplasmose é com pessoas que são imunodeprimidas e mulheres grávidas. As pessoas imunodeprimidas, o sistema imunológico delas não consegue controlar o protozoário e esse protozoário pode vir a ser letal, uma pessoa que tem AIDS, por exemplo. E o detalhe é pessoas que têm a mulher grávida, quando ela adquire a toxoplasmose durante a gravidez, ela comumente ela causa má formação fetal. E isso vai fazer com que possa ocorrer até um aborto, tá? Ou um bebê que nasça com algum tipo de malformação no desenvolvimento dele durante a gravidez, já que entrou em contato com a doença durante a gravidez. Tá? A preocupação é essa, por isso que os médicos, quando você tem uma pessoa grávida, eles monitoram a presença desse parasita. Beleza? Bom, a amebíase é uma outra doença agora, que não é causada por um apicomplexo, claramente causada por um risópode, tá? Ou por um ameboide, tá bom? Ou sarcodina também, são vários nomes para esse grupo. Tá? A amebíase é causada pela entamoeba historítica. É também uma doença do ciclo fecal oral. Lembrando que doença do ciclo fecal oral, o parasita vai estar no seu intestino e ele vai ser liberado na forma de cisto nas fezes. Essas fezes caem no ambiente, contaminam a água pode contaminar alimentos e você ingerindo a água ou alimentos contaminados com os cistos, você vai pegar a doencinha. Tá? Doença do ciclo oral fecal, sintoma principal aí são dores abdominais, diarreia, enjoo, vômito, aqui pode até ter diarreia sanguinolenta com sangue em casos mais graves. E a profilaxia, o tratamento dos doentes, você higienizar bem alimento e saneamento básico, ou seja, água tratada e esgoto tratado. Fechou, galera? Então espero que vocês tenham gostado da aula aí. Curte o vídeo, vai, dá aquela forcinha. Se você quer assistir mais aulas, se inscreve no canal também. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, até mais. Tchau.